Olá, eu sou Maurício Nicásio. Estamos agora aqui no Saber Direito Responde, com um novo formato, tá? E aqui na nossa bancada, nós temos aqui o Eduardo, que atua também na área do direito, e a doutora Érica aqui fazendo perguntas sobre o regime jurídico do servidor civil da União, ou seja, sobre a Lei 8.112. E temos aqui uma inovação agora no Saber Direito Responde, que são as perguntas por meio do WhatsApp. Então, nós vamos também interagir com os colegas lá do Espírito Santo. Bom, então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Eduardo, por favor. Professor, como se dá a investidura em cargo público? Tá. No caso, para o candidato ele chegar a ser um servidor, não é isso? Ele vai ter que ser aprovado em um concurso público, não é isso? Depois ele parte para a nomeação e depois ele vai para a posse, certo? Então, na posse é que ocorre a investidura. Então, a investidura vai se dar depois que o candidato nomeado, ele apresentar os elementos básicos, pelo menos os básicos, no caso, para poder ser investido no cargo público, né? Ele tem que comprovar a nacionalidade brasileira dele, ele tem que comprovar a escolaridade, a idade, a questão militar, a questão eleitoral, está em dia com os direitos políticos. Então, a investidura é um ato formal, não é isso? Tá? Que se dá por meio da posse. Tranquilo? Ok. Vamos lá, Érica. Bom, se o cargo daquele que ficou incapacitado para o serviço for extinto, ocorrerá a sua readaptação ou não? Então, essa incapacidade, no caso, né, Érica, ela pode ser físico-mental, não é isso? Tá? Então, a readaptação é uma forma de provimento derivado, certo? Então, lá no artigo 8º da 8.112, são enumeradas as formas de provimento. Então, a readaptação ela ocorre, como você muito bem falou, quando surge uma capacidade físico-mental no servidor que o impossibilita de exercer as atribuições do cargo. Então, ele vai passar, né, por uma perícia médica, aí, no caso, ele vai ser o quê? Ele vai ser readaptado, certo? Com as atribuições compatíveis e equivalência de remuneração. Então, agora nós vamos para a pergunta do WhatsApp lá do Espírito Santo. Olá, o meu nome é Bianca, eu tenho 21 anos, eu sou aluno do 9º período de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, eu falo de Vitória e eu gostaria de seguir a carreira pública. Ainda não tenho certeza de qual área ou qual profissão, mas eu acredito que seja a Defensoria Pública da União, porque por conta de um estágio eu gosto muito. E eu realmente sei o quanto o direito administrativo, e principalmente a Lei 8.112, serão importantes nesse trajeto. É por isso, professor, que a minha primeira dúvida é no sentido de se é possível a aplicação da referida lei aos militares. Bianca, é o seguinte, a inovação da 8.112, ela surge, tá, em 1988. Então, o artigo 39 da Constituição, ele diz, no caso, dizia, né, originariamente, que deveria vir uma lei e essa lei deveria criar o regime jurídico único. Então, qual seria a intenção do Constituinte originário? É que em toda administração direta, nas autarquias e nas fundações, não é isso? Existissem os servidores e não os empregados. Então, os empregados públicos, a partir de 90, eles vão para a Sociedade de Economia Mista e as empresas públicas. Então, o artigo 1º da 8.112, ele fala assim, ó, esta lei institui o regime jurídico do servidor civil da União. Então, se ali ela fala o civil da União, ela deixou quem de fora? Os militares. Então, não tem como, no caso, né, o militar, que tem um título próprio dentro do texto constitucional, ele ser abarcado pela 8.112, tá bom? Os militares, eles têm o seu próprio regime jurídico lá, no caso, que é o Estatuto dos Militares, ok? Então, vamos agora para a pergunta do Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Professor, qual é a finalidade da ajuda de custo prevista na Lei 8.112? O servidor público, no caso federal, ele tem várias vantagens previstas na lei, certo? Então, as vantagens são as gratificações, os adicionais e as indenizações, certo? Então, a ajuda de custo, ela é um tipo de indenização, tá? Então, a regra da ajuda de custo é quando o servidor é removido, tá? Ele sai da sede em caráter permanente, então ele vai ter gastos para poder chegar na nova sede. Então, o que a legislação permite ao servidor, certo? Então, se ele sai em caráter permanente da sede dele, no contexto de ofício, ela está mandando o servidor, vamos supor, removido lá para o estado do Rio de Janeiro, ela tem que custear as despesas que ele vai ter, entende? Com essa mudança de domicílio dele, de sede. Aí ele vai ser o quê? Pago por meio de ajuda de custo. Então vamos agora para a pergunta do WhatsApp. Olá, eu me chamo Marília, sou de Vitória, estou no 8º período na Faculdade de Direito de Vitória, FDV. Bom, professor, a Lei 8.112 também se aplica aos cargos eletivos e comissionados? Vamos lá. Então, o próprio artigo 1º diz, né, isso, que a lei ela institui o regime jurídico do servidor o quê? Civil da União. Mas vai ser quem? O civil da União,
em um contexto o quê? Baseado lá no artigo 37, inciso 2º, certo? Da Constituição, que diz que os cargos e empregos serão acessíveis de acordo com a complexidade por meio de concurso, tá? Então, a 8.112, a base dela é para o servidor detentor de um cargo efetivo. Então, se o servidor é detentor de um cargo efetivo, é aquele servidor concursado, tá? Então, nós temos, no caso, o cargo em comissão, que ele pode ser tanto para concursado ou não concursado. Então, o cargo em comissão não concursado, ele consegue, no caso, abarcar algumas coisas, muito poucas vantagens da 8.112. Então, ele tem direito a algumas vantagens, algumas indenizações, mas ele não é regido totalmente pela 8.112. Só com observação. Já no contexto do cargo em comissão, na parte disciplinar, ele no caso, ele vai ser abarcado pela 8.112. Então, parte disciplinar todinha para o cargo em comissão não concursado. Direitos e vantagens, muito poucos. Então, vamos agora, para a pergunta da Érica. Professor, o servidor que se encontra no período de estágio probatório pode ser requisitado para outro órgão? Tá. Então, Érica, a questão seria uma questão mais de cessão, certo? No caso de ser cedido. Então, o servidor em estágio probatório, o artigo 20, ele trata só do estágio probatório da lei. Então, tudo que você quiser saber de estágio probatório, o artigo 20 ele vai trazer, no caso, para a gente o conhecimento que nós precisamos sobre o estágio probatório. Então, o servidor em estágio probatório, ele pode ser cedido, sim, para outro órgão ou entidade, certo? Então, a lei ela tem um linguajar muito de poder executivo, certo? Então, a 8.112, ela utiliza muito o chamado DAS, que é o Direção e Assessoramento Superior. Os DAS são numerados de 1 a 6. Então, para eu ceder um servidor em estágio probatório para outro órgão ou entidade, ele só pode ser cedido a partir do DS 4, 5 ou 6. Então, pode sim, eventualmente pode sim. Vamos agora para a questão, para a pergunta, não é isso? Do WhatsApp. A minha segunda dúvida, professor, é no sentido de como compatibilizar, principalmente na resolução de questões, o estágio probatório de 24 meses da Lei 8.112 e de 3 anos da Constituição Federal. Então, a questão do estágio probatório ela é meio polêmica, apesar já estar pacificada no dia a dia. Então, o artigo 20 da 8.112, ele fala que o estágio probatório ele terá a duração de 24 meses. E a estabilidade, no artigo 21, fala que a estabilidade será adquirida após 2 anos de efetivo exercício. Então, a emenda 19, a reforma administrativa, ela altera o artigo 41 da Constituição, que tratava a estabilidade de 2 anos de efetivo exercício. Então, a emenda vai e passa a estabilidade para 3 anos. Mas não houve alteração em quem? No artigo 20 da 8.112, mantendo quem? O estágio de 24 meses. O que os tribunais superiores estão entendendo? Que o prazo do estágio probatório ele tem que ser o mesmo prazo da estabilidade. Então, se a Constituição hoje está tratando a estabilidade de 3 anos de efetivo exercício, então tem-se entendido que o estágio probatório também tem que ser de 3 anos. Bom, vamos agora para a pergunta do Eduardo. Professor, qual a diferença entre estabilidade e vitaliciedade? Então, vamos lá. A estabilidade e a vitaliciedade. Então, a Lei 8.112, ela não trata da vitaliciedade. Então, quem, no caso, tem o direito à vitaliciedade, seriam quem? Os membros do Ministério Público, a magistratura, eles têm quem? A vitaliciedade. No caso do servidor público federal, ele vai ter quem? A chamada estabilidade, certo? Então, a vitaliciedade, no caso, ela dá mais direitos aos agentes políticos, ao magistrado, os membros do Ministério Público. Agora, a estabilidade do servidor, no caso, ela pode ser quebrada em algumas possibilidades que a Constituição traz. Certo? Então, o servidor estável, no caso, ele pode perder o cargo em razão de quem? De processo administrativo disciplinar, com ampla defesa e contraditório. Ele também pode perder o cargo em razão do chamado excesso de gastos orçamentários. Ele pode também perder em razão da avaliação periódica de desempenho. Então, a vitaliciedade, no caso, ela pertence aos membros do Ministério Público e à magistratura, e a estabilidade tem a ver com o regime jurídico do servidor público federal. Bom, vamos agora para a pergunta do WhatsApp. Quais são os requisitos que podem levar à demissão do servidor estável? A questão da demissão, as condutas demissivas, elas estão no artigo 132 da lei. Então, o artigo 132, ele tem 13 incisos, Então, do inciso 1º ao inciso 12, eles vão narrar condutas demissivas, e o inciso 13, ele remete a gente lá para o artigo 117, do inciso 9 ao 16, certo? Então, nós vamos ter 20 incisos tratando de condutas demissivas. O entendimento hoje é que o rol é taxativo. Então, se o servidor ele comete uma infração,
certo? Uma conduta prevista em alguns desses 20 incisos, tá? Ele vai responder a um processo disciplinar. Nesse processo disciplinar vai ser sempre garantido a ampla defesa e o contraditório, né? Isso que é um direito e garantia individual previsto lá no artigo 5º, inciso 55, tá? Aí ocorrerá quem? A perda do cargo, certo? Isso é dentro de um processo, né, com ampla defesa, né, sendo promovidas as fases previstas na lei do processo disciplinar, que seriam as fases: a instauração, o inquérito e o julgamento. Agora a pergunta da Érica. Professor, a responsabilização do servidor na esfera civil, penal e administrativa não configura bis in idem? Vamos lá. Às vezes muitos colegas perguntam isso em sala, principalmente os colegas, né, do direito, né, isso, que curtem muito o direito penal, eles perguntam isso. Mas vamos lá. Dependendo da conduta que o servidor pratica na administração pública, não é isso? Ele pode ter 3 tipos de responsabilidade, como a Érica muito bem falou. Ele pode ser responsabilizado penalmente, né, na parte civil e também na parte administrativa. Um exemplo, um servidor que subtrai um bem da administração, então ele cometeu o crime de peculato, certo? Então ele vai responder pelo peculato no artigo 312 do Código Penal. Mas como ele subtrai um bem da administração, se ele, no caso, não devolver aquele bem, ele causou um prejuízo. Então, ele vai ter a obrigação de indenizar. E crime contra a administração, peculato, é a conduta demissiva também, certo? Então, o juiz penal pode condenar o servidor, né, no caso, uma pena lá de 2 a 12 anos, ele pode ainda ser obrigado a pagar o bem e ainda pode ser demitido. Então, isso não configura um bis in idem, certo? O bis in idem seria uma questão penal, porque ninguém pode ser punido pelo mesmo crime 2 ou 3 vezes. Então, ele está sendo punido pelo crime, é isso, no contexto, né, de reclusão, causou um dano, ele paga e a conduta é demissiva. Então, não vislumbra um bis in idem, não. Ok? Vamos agora para a nossa pergunta agora no WhatsApp lá do Espírito Santo. É possível a acumulação de cargos quando um for na administração direta e o outro na administração indireta? Sim. Essa questão de acumulação, ela tem previsão na Constituição, certo? Então, o artigo 37(16) vai dizer quais são os cargos que podem ser acumulados e o artigo 37, inciso 17, ele vai dizer quem é obrigado a obedecer à regra de acumulação. Então, pela Constituição, quem é obrigado a obedecer à norma de acumulação? Toda administração direta e toda administração indireta. Então, o servidor ele pode, no caso, ser um professor, né, em uma universidade federal, no contexto de uma autarquia, e também pode ser um cargo técnico ou científico dentro da administração direta. Então, sim, pode acumular sim. Então, agora, nós vamos dar uma paradinha, né, e vamos para o nosso segundo bloco daqui a pouco. Então, estamos de volta aí, né? Vamos lá com a nossa pergunta aqui do Eduardo. Vamos lá, Eduardo, por favor. Professor, quanto à investidura em função de confiança, depende de prévia aprovação em concurso público? Sim, vamos lá. A previsão, né, do cargo em comissão e da função de confiança, a previsão está no artigo 37, inciso 5º. Ele vai explicar para a gente, né, lá na Constituição, a diferença entre o cargo em comissão e a função de confiança. Então, as funções de confiança, elas são destinadas exclusivamente para os servidores e detentores de cargo efetivo. Então, o Constituinte originário, ele foi taxativo, certo? Ele está falando assim, o Constituinte originário, olha, função de confiança é só para concursado. Agora, o cargo em comissão, não. Ele pode ser tanto para o concursado como para o não concursado. Okay? Então, essa é a principal diferença entre o cargo em comissão e a função de confiança. Então, só relembrando que o cargo em comissão ele é de livre nomeação e livre exoneração e as funções de confiança são de livre designação e livre dispensa. Okay? Vamos agora para a nossa pergunta do WhatsApp agora. Por fim, professor, eu gostaria de saber como fica a questão da aposentadoria compulsória após o advento da Lei Complementar 152 de 2015. Se prevalece a Lei 8.112 de 70 anos ou a referida Lei Complementar com o prazo de 75 anos. Então, vamos lá. Em 2015, né, isso foi, no caso, como poderíamos dizer, ressuscitada a chamada PEC da Bengala. Então, a antiga PEC da Bengala, né, o projeto de emenda constitucional, ele vai, no caso, e vira emenda constitucional. Então, finalzinho de 2015, tá, a PEC, né, que vira emenda, ela vai lá no artigo 40 da Constituição e altera o 40. E fala assim, olha, a aposentadoria será aos 70 anos e aos 75 anos na forma da lei complementar. Então, como muito bem a colega falou, né, que a aposentadoria compulsória hoje, no caso, né, em razão da lei complementar, que já veio a lei complementar, que é a lei complementar 152, ela estendeu para todos os servidores
tá, a aposentadoria compulsória aos 75 anos. O que se passa hoje, em razão da 152, é que ela está sendo questionada em termos de STF. Né? Existe uma ação direta de inconstitucionalidade, porque parece que teve um vício, tá? No caso, na origem da emenda. Então, vamos agora para a pergunta da Érica. Professor, como é formada a banca julgadora do processo administrativo? Então, a lei diz para a gente como é que é composta, é isso, né? A questão do processo administrativo disciplinar, a composição. Então, é publicada uma portaria, tá, instauradora do processo disciplinar, que no caso vai desenvolver a primeira fase do processo administrativo disciplinar. Então, essa composição ela tem que ser de 3 servidores estáveis. Tá? Desses 3 servidores, a autoridade que instaura, ela vai escolher um deles para ser o presidente do processo disciplinar. Esse presidente, tá, em um contexto, para não quebrar o poder hierárquico, ele tem que ter o cargo igual ou superior ao do acusado. Tá? Então, a composição são 3 servidores, tá? Dos 3 eu vou ter o presidente, bom, e vão sobrar 2 membros. Tá? Para ser presidente, como eu falei, tem que ter cargo igual ou superior, ou grau de escolaridade também igual ou superior ao do acusado. Agora, a quem cabe a escolha do secretário? Então, o secretário do processo, a lei diz que a escolha cabe ao presidente, podendo, temos até um verbo no gerúndio, certo? Podendo recair sobre um dos 2, no caso, não é isso? Dos demais membros do processo disciplinar. Okay? Essa seria a composição. Vamos lá para a nossa pergunta agora do Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Professor, o servidor estável pode perder o cargo através de mero procedimento administrativo disciplinar? Sim. No caso, a própria Constituição, ela diz, né, quais são as causas em que o servidor estável pode perder o cargo. Então, ele pode perder o cargo, né, isso como eu já falei anteriormente, por meio de processo administrativo disciplinar garantindo ampla defesa e contraditório, sentença transitada em julgado, excesso de gastos orçamentários e avaliação periódica de desempenho. Então, o servidor estável, mesmo ele sendo estável, né, após 3 anos de efetivo exercício, se ele cometer qualquer conduta prevista no artigo 132, são as condutas demissivas, ele vai responder a um processo disciplinar, sendo garantido ampla defesa e contraditório, e se ele for para o julgamento, no caso, e for julgado, no caso, culpado, ele mesmo sendo estável, ele perde o cargo sim. Bom, vamos agora para a nossa pergunta agora. Érica. Professor, o particular que concorre com algum ilícito com o servidor pode responder administrativamente? Então, o que acontece? A questão, no caso, ela é meio que voltada para a parte penal, certo? Não necessariamente da parte administrativa. Ela tem um link administrativo, certo? Mas, em termos de 8.112, tá? Se o servidor, no caso, ele concorre com o particular, concorre com o servidor em face de um crime de peculato, tá? Aí já seria uma questão penal. Aí, esse particular, ele pode o quê? Responder, no caso, como um crime contra a administração, certo? Agora, em termos de 8.112, a princípio, o que acontece? A Lei 8.112, ela rege quem? O servidor, tá? Então, não tem como chegar a punir o servidor, o particular, dentro da 8.112. Ele pode sofrer uma sanção penal, certo? Mas, a princípio, não receberia uma sanção administrativa. Vamos lá, Eduardo. Professor, o que acontece com um candidato aprovado em concurso público que perde o prazo para a posse do cargo? Tá, vamos lá, Eduardo. Então, existem os andamentos, não é isso? Na questão de concurso público. Então, como eu já falei, a pessoa é aprovada, não é isso? Fica aguardando a nomeação. A partir do momento que ela é nomeada, tá? Ela tem 30 dias para aparecer para a posse. Então, se ela for nomeada e não aparecer para a posse, vai ser tornado sem efeito o ato de nomeação. Certo? Então, quando se torna sem efeito o ato de nomeação, é como se o candidato, a princípio, tivesse perdido o concurso. Certo? Então, o que acontece? Aí, já era, no caso, né, o concurso para ele. Existe uma possibilidade, entende? É uma exceção lá no artigo 13, parágrafo 2º, tá? Desses 30 dias não serem, no caso, contados a partir do ato de nomeação. Exemplo. Então, se a pessoa, o candidato, ele já é um servidor, e sendo um servidor, ele passar em um novo concurso, e se no órgão originário dele, né, então ele é um servidor, né, do ministério que seja, passou no concurso para o Senado. Então, ele foi nomeado para o Senado e é servidor do ministério. Então, se ele no ministério, segundo o artigo 13, parágrafo 2º, ele estiver em gozo de férias, tá? Tiver em gozo de licença para capacitação, lá do artigo 87, em gozo de licença para o serviço militar, do artigo 85, ou de licença para tratamento de saúde de pessoa da família, no artigo 83, ou gozando de algum benefício ou de alguns afastamentos, tá? O que a legislação diz? Eu suspendo o prazo da nomeação, tá?
o prazo da nomeação para posse e espera acabar o evento. Exemplo, vou imaginar que ele está de capacitação de 3 meses, tá? E ele foi nomeado no Senado. Tá? Então, eu suspendo a contagem dos 30 dias para a posse da nomeação e espero terminar o evento. Passados 3 meses, aí eu dou quem? Os 30 dias. Seria a única exceção, tá? Para, no caso, ele não obedecer os 30 dias da nomeação para a posse. Fora isso, a princípio, ele vai perder o concurso público. Vamos agora à pergunta da Érica. Professor, como ocorre a citação do servidor que está em local incerto ou não sabido? E se ele não exercer a sua defesa? Então, é uma questão também, né, interessante em termos de processo administrativo disciplinar, certo? Lá no PAD lá. Então, a lei fala, a lei reza, se o servidor estiver em um lugar incerto e não sabido, ele vai ser citado por edital, a chamada citação ficta, né? Ele vai ser citado por edital, em diário oficial e jornal de grande circulação, do último domicílio conhecido do indiciado. Então, se o indiciado ele mora na cidade X, ele vai ser o quê? Citado por edital e no jornal de grande circulação da cidade X dele lá. Bom, se porventura, certo? Ele não lê o edital, né? Não conseguir citar o colega, não é isso? Então, 15 dias após a publicação do último edital, a legislação diz para a gente, certo? Que, no caso, se ele não aparecer para exercer defesa, vamos lá para o artigo. O artigo ele fala assim, caso o servidor, o indiciado, devidamente citado. Então, as citações, elas podem ser pessoais, não é isso? Ou em face, ou fictas, que seria o edital. Então, tanto para a pessoa que está em lugar incerto e não sabido, não é isso? E não apareceu para a defesa, como o servidor que foi devidamente citado, pessoalmente não comparecer para exercer defesa, certo? Vai ser nomeado um defensor dativo para ele. Eles vão dar um defensor para ele, tá? Só que esse defensor, ele tem que ter um cargo igual ou superior, tá, ao do indiciado. Aí, esse servidor, escalado, entre aspas, ele vai exercer a defesa para o servidor que se encontra em lugar incerto e não sabido. Vamos agora à pergunta do Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Professor, enquanto não aprovam a PEC da Previdência, qual a regra de aposentadoria se aplica ao servidor público? Caramba, Eduardo, isso é uma questão polêmica hoje, né? Muito, né, falada em termos, né, de serviço público. Então, regras de aposentadoria, tá? Todas as regras estão no artigo 40, inerentes ao servidor, estão no artigo 40 da Constituição Federal. Então, a regra hoje, atual, é vigente, tá? Nós vamos ter uma regra para o homem se aposentar, preenchendo alguns requisitos, e para as mulheres também. Então, hoje a regra para o homem se aposentar, ele tem que ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição e 10 anos de efetivo exercício no serviço público federal e 5 anos no cargo que vai se dar a aposentadoria, tá? As meninas, as mulheres, elas vão ter que ter, hoje, né, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição e 10 anos de efetivo exercício no serviço público federal e 5 no cargo que vai se dar a aposentadoria. Uma grande dúvida que surge em sala de aula, quando eu menciono, né, eu pincelo essa parte de previdência, de aposentadoria, né, é dos colegas que têm tempos, no caso já de contribuições passadas. Exemplo, então, o colega ele passou em um concurso federal, mas ele tem um tempo de carteira assinada, um tempo seletista. Então, esse tempo seletista, ele pode ser averbado para poder se aposentar, entre aspas, mais cedo? Pode. Então, o artigo 103 da 8.112, ele recebe o tempo seletista, o tempo de servidor estadual, de servidor municipal. Tá? Então, esses tempos, o servidor ele averba e ele vai contar para a aposentadoria. Então, se você tem 5 anos de carteira assinada, de CLT, e passa em um concurso público federal, você vai averbar esses 5 anos. Eles vão contar para a aposentadoria. Então, esses 5 anos, eles serão abatidos em que lugar da fórmula? Né? Então, a fórmula do homem, como exemplo, 60 de idade e 35 de contribuição. Então, se ele já averbou, ele trouxe 5 anos de fora do regime seletista, ou estadual ou municipal, para a esfera federal, esses 5 anos serão abatidos nos 35. Então, ele só está me devendo quanto? 30, porque 5 ele trouxe de fora, certo? Não se esquecendo, tá, que ele tem que ter, no mínimo, 10 anos de efetivo exercício no serviço público federal. Senão seria fácil, né? Uma pessoa já com 60 anos de idade, com 40 anos, né, de carteira assinada, ela passaria em um concurso, ela já estaria aposentada? Não, porque ela teria que ter, no mínimo, 10 anos de efetivo exercício no serviço público federal. Então, existe essa imposição de, no mínimo, 10 de serviço público federal e 5 anos no cargo que vai se dar a aposentadoria. O que quer dizer esses 5 anos no cargo?
Então, se o servidor ele deu entrada para se aposentar hoje, certo? Ele ganha aqui X reais comigo, bom, para ele levar a grana desse cargo atual, ele tem que ter no mínimo 5 anos naquele cargo. Ah, mas eu só tenho 4 anos. Então, você vai levar quem? A remuneração, que é os proventos do cargo anterior, certo? Então, essa, no caso, é a regra atual. Então, como é PEC, é projeto de emenda constitucional, não vou aqui comentar o que é uma PEC, ok? Mas é interessante todo mundo acompanhar, no caso, né, as futuras mudanças, se é que vão existir as futuras mudanças, em termos de previdência, no caso do servidor público. Então, terminadas as perguntas, né, eu agradeço, né, isso a vocês, tá? Essa participação aqui no nosso Saber Direito Responde, bom? E quero agradecer a todos, aos colegas aqui, a toda a equipe, tá? O tratamento que me deram aqui, tá? Me deixando à vontade para poder, no caso, desenvolver meu trabalho aqui. Então, a todos vocês aí, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro aí. Ficou com dúvidas? Agora você pode gravar sua pergunta e mandar para a gente. Lembre-se, grave com o celular na horizontal. Mande a sua questão por e-mail, saberdireito@stf.jus.br ou para o nosso WhatsApp. O número é 61 99260 6116. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site da TV Justiça.